vou falar nessa noite sobre um tema que tem ardido no nosso coração, principalmente agora que a gente tem a igreja também, né? E essas coisas começam a nos preocupar também, né? Eu vou falar sobre um tema chamado Eu Me Importo. Então vire para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, eu me importo. Será que nós verdadeiramente nos importamos com o próximo? Eu queria primeiro fazer essa pergunta para você. Será que de fato nós nos importamos com o nosso próximo? Será que nós estamos prontos para sermos uma igreja fora das quatro paredes? Sim ou não? Fala a verdade. Porque eu acredito muito no impacto que a igreja tem que exercer fora desse prédio. É a igreja que funciona de segunda a sábado. É a igreja que funciona dentro de mim e de você. E essa igreja também precisa fazer a diferença. E o que a gente percebe é que, eu não sei vocês, mas como a nossa igreja lá é uma igreja pequena, o que acontece? Eu tenho um grupo que participa no grupo do WhatsApp, eu, a minha esposa, mais o pastor Marcos e a pastora Maiara, que são os co-líderes junto conosco. E aí acaba o culto, o nosso culto lá é de manhã, é às 10 horas da manhã, e nós só temos culto às 10 horas da manhã. Acaba o culto, a gente manda mensagem lá no grupo, quem faltou na igreja hoje? Porque como é uma igreja pequena, nós conseguimos elencar todas as pessoas que faltaram. E aí, para não ficar muito pesado, né, não ficar muita pegação no pé, nós mandamos mensagem a partir de terça-feira. A gente deixa domingo e segunda mais assim, porque senão a pessoa fica parecendo assim, eu nem fui na igreja e o pastor já está mandando uma mensagem. Mas você consegue, numa igreja desse tamanho, sentir falta da pessoa que não veio ao culto? Sim? O que você faz? Nada? Então você não sentiu falta. Se você não faz nada, você não sentiu falta. Ah, mas isso é uma responsabilidade do bispo Timóteo e da bispa Nilda. Isso é a responsabilidade dos pastores da igreja. Afinal de contas, eles ganham para isso. Não, meu irmão. Nós somos um corpo. Nós somos uma família. E se um dia a família não compareceu à mesa para almoçar, o que aconteceu? Onde você está, meu filho? O que aconteceu que você não veio para o almoço? Não é assim que a gente faz? Quem é pai e mãe aqui faz isso. Não é assim? Então o que você faz imediatamente após você sentir falta do irmão que não veio ao culto? Se você não faz nada, você não sente falta dele. E se você não sente falta do seu irmão, você precisa começar a colocar a sua vida na presença de Deus e perguntar: que evangelho é esse que eu vivo? Porque que família é essa que eu vivo se eu não sinto falta do meu filho sentado à mesa? Nós estamos meio deslocados agora porque o nosso filho foi morar bem longe de nós agora, um filho de 17 anos. Ele mudou para um lugar muito longe chamado Anápolis. Sério, e nós estamos sofrendo com isso. Ele vai na segunda e volta na sexta. Então, a casa fica parecendo que está faltando alguma coisa, e de fato está. E para completar ainda está de namorada. Aí ele chegou hoje, tomou banho rapidinho, fez a barba e já foi namorar. Mas amanhã a gente senta na mesa e nós vamos tomar café juntos. Agora, que família é essa que quando você senta na mesa para tomar café junto e o seu filho não está, você não liga para ele e fala: filho, onde você está? O que aconteceu? Está precisando de alguma coisa? O carro estragou? O que aconteceu, filho? Por que você não veio tomar café com a gente hoje? Por que a gente não faz isso enquanto igreja, irmãos? Por que a gente quer transferir esse peso só para os líderes e por que não todos nós? Já pensou se ao invés de simplesmente deixar passar, você chegar para o bispo Timóteo e falar assim: bispo, o João, eu já liguei para ele e ele falou que não veio porque ele estava passando mal, mas eu quero dizer que nós já oramos juntos. Entende isso? Por que não? Por que não esse evangelho pegar em nós? Desculpa, eu não estou falando de algo que eu vivo ainda na nossa igreja. Eu estou falando que nós quatro fazemos, os quatro pastores principais.
Mas eu quero um dia chegar aqui e falar, irmão, sabe aquela palavra que eu preguei no dia 11 de outubro, lá na conferência que vocês fizeram para servos? Deu certo lá na Luz Flamboyant. Está vingando. Amém? Agora, irmãos, na prática, eu queria que você tivesse uma disposição aqui nessa noite. Deus, o que eu preciso fazer na prática para que esse evangelho seja verdadeiro? Queria que você abrisse a sua Bíblia num livro que aparentemente não tem nada a ver falar de servos. Vamos pedir para que a graça de Deus esteja sobre nós e quem sabe o Espírito Santo possa nos ajudar a extrair algo desse texto aqui que possa ser aplicado a nós como servos. 1 Samuel, capítulo 23, verso 1. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor. Diga, consultou Davi ao Senhor. Diga mais forte, consultou Davi ao Senhor. E olha só a pergunta que Davi faz para Deus: irei eu e ferirei a estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: fica quieto no seu canto, vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua empresa, vai cuidar dos seus negócios, vai cuidar da sua família, afinal de contas sua família é importante. Fica em casa, Davi, vai curtir o seu desespero, porque afinal de contas você está sendo perseguido por Saul, então pode ficar em casa curtindo as suas angústias, as suas debilidades. Foi isso que Deus falou? O que Deus respondeu para ele? Vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Aí Davi ficou balançado, né? Ele foi falar com os companheiros falaram: Davi, nós já estamos desesperados aqui nessa situação, nós ainda vamos enfrentar essa guerra. O que Davi fez? Pensando bem, eu acho que vocês têm razão. Nós estamos correndo de Saul, nós estamos fugindo de Saul, mas eu vou perguntar mais uma vez a Deus, na ilusão de que Deus falaria para ele: você está certo. Bate a mão no ombro do seu irmão e fala assim: coitadinho de você. Fala para ele: coitadinho de você. Sua vida é muito difícil. Você trabalhou hoje o dia inteiro. E o bispo Timóteo ainda fez você vir para a igreja. Não é não, Jacimar? Genro de bispo tem que pagar o preço, não é não? Trabalhou ali na escola o dia inteiro e você falou assim: o que o bispo foi inventar hoje? Segunda-feira é feriado aqui também? Olha aí, nem deixou você emendar feriado direito, hein? Aí ele foi perguntar para Deus na ilusão de que Deus talvez iria falar assim: realmente você é um coitadinho. Vamos lá? Então Davi, verso 4, tornou a consultar o Senhor e o Senhor lhe respondeu: fique quieto. Foi? Dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Diga, graças a Deus, alguém ouviu a voz de Deus. Mas vamos continuar, porque depois a gente vai aplicar todo esse texto. Verso 6. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem a Davi e aos seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi, olha a oração dele: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila
para destruir a cidade por causa de mim? Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Olha a pergunta que Davi faz para Deus. Deus, eu fiquei sabendo de um boato por aí, que depois de eu ter salvado os moradores de Keila, eles vão me entregar nas mãos de Saul. Mas eu tenho certeza que isso não é verdade. Olha a resposta que Deus dá para ele. Descerá Saul como o teu servo ouviu? Perguntou ele. Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse Deus, o que Deus falou? Descerá. Perguntou-lhe Davi, entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, não vão fazer isso com você não, Davi. Foi isso que Deus respondeu? Entregarão. Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram, diga, sem rumo certo. Diga mais forte, sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Diga, graças a Deus. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Parece que não tem nada a ver esse texto com a questão dos servos. Mas vamos lá. Davi estava fugindo de quem, irmãos? Saul. Davi, e eu vou só recapitular aqui para você entender, ele tinha passado pela caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, cerca de uns 400 homens mais ou menos, e homens numa situação muito complicada, se aproxima de Davi e fala que Davi é o chefe deles. E Davi consegue transformar a realidade daquele povo. E aí, Davi sabe que Saul está perseguindo ele para quê? Para dar uma palavrinha com ele? Para que Saul estava perseguindo Davi, irmãos? Diga, para matá-lo. Nem diante de uma perseguição de morte, Davi deixou de se preocupar com o outro. Isso é interessante demais, irmãos. Nem diante de uma desgraça, Davi deixou de se preocupar com o seu próximo. Sabe o que eu entendo com isso? Que nós precisamos aprender uma grande lição com Davi. Sabe por quê? Eu não sei se aqui é assim, mas a maioria das pessoas se dispõe para trabalhar na igreja quando está tudo muito bem com ela. Quando a vida dela está muito boa, ela se dispõe para trabalhar na igreja. Mas quando ela começa a passar por situações difíceis, ela nem vem na igreja. É um paradoxo. Porque quando a pessoa mais precisa estar na igreja, é a hora que ela se afasta. Quer ver? A gente vai visitar a pessoa que está afastada na igreja, o que ela fala? Não, pastor, eu estou passando por uns problemas, por isso que eu não estou indo na igreja. A maioria das pessoas falam isso, irmãos. É incoerente. O momento que ela mais deveria estar na igreja, para ela se fortalecer, para ela poder estar com os irmãos e ser fortalecida, ela se isola. E isso também acomete as pessoas que servem na igreja. As pessoas acham que ela tem que servir na igreja quando está tudo muito bem com ela. Quer ver? Se você é líder de alguma área na igreja, quem aqui já não recebeu, às vezes agora nem ligação mais, né? Porque as pessoas não ligam mais umas para as outras, agora é só mensagem de WhatsApp. Ela manda uma mensagem e fala assim, pastor, líder, sei lá o que você é dela, hoje eu não vou servir não, porque eu estou passando por um problema que depois eu converso com você. Essa é uma realidade. As pessoas, quando estão passando por problema, elas acham que parece que tem um atestado que legaliza ela a faltar aquele serviço. Aí eu quero te fazer uma pergunta.
Se fosse eu e você no lugar de Davi, o que você faria? Fala a verdade. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala baixinho, porque aí ninguém te escuta. O que você faria se você estivesse sendo perseguido por alguém para matar você? O que você faria? Você iria ajudar os moradores de Keila? Hã? Continuava fugindo, né, irmão? Obrigado pela sua honestidade e transparência, porque eu também faria isso. Estou sendo bem sincero com os irmãos. Não quero que ter capa de santidade nem de espiritualidade nenhuma. Principalmente no contexto que eu e a minha esposa vivemos assim. Não, eu vou expor meus filhos ao perigo? Vou nada. Nossa vida já está conturbada demais. Eu vou ficar quieto no meu canto. Aí a gente fala assim, Deus levanta outro. Não é assim? Deus vai levantar outro, porque afinal de contas eu já cheguei no meu limite. Eu não posso ir além. Essa é a verdade, irmãos. Não estou dizendo que são todos. Talvez o bispo Timóteo aqui surpreenda a gente, né? E aí ele vai lá e fala assim, pode deixar comigo que eu vou. Pode ser que seja você que está olhando para mim e fala assim, eu vou, pastor. Eu vou. Porque serviço, irmão, é uma característica de todo cristão. Servir as pessoas é algo que está dentro de todo cristão. Porque nós temos a natureza de Deus em nós. Agora, o que a gente percebe nas igrejas de um modo geral, é que se a pessoa está de bom humor, se a pessoa está de bem com a vida, ela chega servindo a Deus e as pessoas com muita disposição. Mas se ela começa a passar por algum perrengue, ela logo se esquiva das suas responsabilidades na igreja. Essa é a realidade. É como se houvesse um código inconsciente na nossa mente, dizendo o seguinte, olha Deus, se o Senhor segurar a onda, se o Senhor me deixar sem problemas, eu vou servir o Senhor na igreja. Mas se a coisa entornar para o meu lado, se o negócio ficar ruim para mim, eu quero dizer para o Senhor que eu tenho a minha justificativa. Eu quero dizer para o Senhor que, afinal de contas, eu acordei hoje com febre. Por isso que eu não fui na igreja. Desculpa ser tão objetivo aqui, tão direto. Mas a gente arruma desculpa para tudo, para não vir à igreja, e muito menos para servir na igreja, irmãos. Talvez quem precisava ouvir essa palavra não está nem aqui, você está falando assim, fulano tinha que estar aqui agora. Esquenta não, é o Espírito Santo que faz a obra. Amém? Mas quantos aqui já foram trabalhar com dor de cabeça? Quantos aqui já foram trabalhar com febre? Fica com a sua mão levantada. Eu duvido que esse tanto de gente, se tivesse com dor de cabeça ou com febre, viria na igreja. Duvido. Porque para Deus a gente tem um atestado dizendo ali, Senhor, afinal de contas, o Senhor tem que concordar comigo que hoje eu não estou passando muito bem. E aí nós vivemos uma sociedade hoje tão melindrosa, que nós líderes não podemos jamais obrigar uma pessoa a vir trabalhar dessa forma. Aliás, nós líderes somos os primeiros a falar, irmão, fica na sua casa, sai não. O que você está fazendo aqui? Pode voltar. Por quê? Porque nós não queremos ter problema. Essa é a verdade. E eu coloquei aqui, entre parênteses aqui, dar o exemplo da minha mãe. Porque se tem uma pessoa que me ensinou muito foi minha mãe. Quem me dera se ela estivesse viva até hoje. Toda quinta-feira é o dia que nós fazemos visita para as pessoas lá da igreja. Ontem nós fomos visitar uma família e nós estávamos compartilhando e eu estava falando um pouco da história da minha mãe. Nós nos convertemos no movimento Jovens Livres, não sei se alguém já ouviu falar. O irmão da minha mãe foi dependente químico e ele passou pela recuperação e nós tínhamos que visitá-lo todo domingo lá nos cultos do Colu. E de onde nós morávamos na época até lá, nós tínhamos que pegar 2 ônibus. E aí nós inventamos de ser professores na escola dominical, eu e minha mãe, de crianças.
nós tínhamos que pegar 2 ônibus. Então, para chegar lá às 8 horas, porque a escola dominical começava às 8h30, nós tínhamos que sair de casa às 7 horas da manhã. Só que a minha mãe era daquelas tão caxias que minha mãe tinha que limpar a casa todo domingo. Ela não aceitava a casa não ser limpa no domingo. Então, sobrava para mim também ter que ajudar minha mãe. E era daquelas que tinha que bater enceradeira na casa. Lembra de enceradeira? Hoje nem tem isso mais para vender, tem? Acho que não, né? Graças a Deus eu peguei a era da enceradeira, eu não peguei a era do escovão. Que era pior, né? Porque o escovão, quem não sabe, era um trem danado. Eu cheguei a fazer algumas vezes. Você tinha que passar ele e trazer de volta com um bombril ali embaixo dele, para dar brilho no piso vermelho da casa. Mas o que eu aprendo com a minha mãe não é nem tanto essa questão, porque essa questão é mais questão de disciplina. O que eu aprendo com a minha mãe, que minha mãe era enfermeira, e quantas vezes eu vi minha mãe tirar dinheiro do bolso para poder comprar remédio para alguma pessoa que ela nem conhecia. As pessoas lá do bairro que a gente morava, lá no Urias Magalhães, sabiam que a minha mãe era enfermeira, então se alguém passava mal, se alguém na rua estava passando mal, vai lá na Dona Rosa. Porque se a Dona Rosa não tivesse remédio, porque ela levava muito remédio do hospital para casa, ela dava dinheiro. Eu vi isso várias e várias vezes. Você estaria preparado para hoje Deus tocar no seu coração, de repente, Deus mandar você ver alguma coisa que está precisando ser arrumada aqui na igreja, e você falar assim: bispo, eu quero servir na igreja também, ajudando a consertar o que precisa ser consertado? Você teria essa disposição? Não, pastor, mas eu já dou dízimo, eu já dou oferta, o senhor ainda quer que eu faça isso? E se Deus te mandar fazer isso? Por que não? Então, qual que é o nosso grande desafio, nós que somos pastores? Nosso grande desafio, e eu assim, se existe inveja santa, eu estou talhado de inveja santa aqui hoje. Porque se numa plena sexta-feira, esse casal de bispo consegue arrebanhar esse tanto de gente aqui, eu tenho que tirar o chapéu para eles. Eu tenho que tirar o chapéu. Não sei se era a expectativa deles, mas eu quero dizer para vocês dois que vocês dois são fantásticos. Eu tiro o chapéu para vocês. Porque se você está aqui, claro que em primeiro lugar é por causa de Deus, mas em segundo lugar é porque você honra a sua liderança. E isso é nobre. Qual que é o nosso grande desafio? Pelo menos é o que a gente está vivendo lá na nossa igreja. É mobilizar as pessoas para o serviço. E foi tão interessante, essa semana aconteceu isso. Nós tínhamos um casal que entrou no nosso discipulado, já era antigo e agora ele veio para a igreja e entrou no nosso discipulado novamente. Sabe aquela pessoa que você não encontra muito o caminho de falar para ele assim: ó, está na hora de você começar a trabalhar e deixar de engordar? É o maior dizimista da nossa igreja hoje. E aí, eu tinha essa dificuldade de chegar nele e falar assim: vamos lá. E aí nós fizemos a escala dos voluntários lá a gente chama voluntários. Fizemos a escala dos voluntários, né? E aí nós fizemos quatro equipes de voluntários. E aí quando foi domingo passado, era a equipe de um outro discípulo nosso. Aí quando nós chegamos na igreja, o nosso culto é às 10, nós chegamos todo domingo às 9. Quando nós chegamos lá, 9 horas da manhã, esse casal estava lá. Eu falei: uai? Eles nunca chegaram aqui esse horário, o que aconteceu, né? Aí eu cheguei para o meu discípulo e falei assim: escuta, por que eles estão aqui? Não, eu esqueci de falar para o senhor, mas domingo passado eu tive uma conversa com eles, falei que eu estava precisando de gente na equipe, de voluntário, e eu perguntei se não estava na hora dele começar a trabalhar. Eu falei: rapaz de Deus, que unção é essa que estava na sua vida? Chegaram cedo, chegaram antes de mim da ida, e ficaram o tempo todo lá na porta, lá servindo e tudo. E eu falei: meu Deus do céu, coisa tremenda, o que eu não dei conta de fazer, o nosso discípulo foi lá e fez. Mas porque às vezes a gente fica ali, pensando: como que eu vou falar? Será que ele vai gostar? Será que não vai? Aí vem um que não tem vergonha, que não tem nada, pá! E dá certo. Sabe o que eu aprendo com isso? Quem faz é Deus. Quem faz é Deus, irmãos, não somos nós, a obra é de Deus. Porque hoje as pessoas querem se envolver com a igreja na maior parte
como consumistas. Elas sentam e elas sutilmente estão dizendo: olha, afinal de contas eu estou pagando para ter um belo espetáculo. A maioria das pessoas agem dessa forma. E o nosso maior desafio é nós termos pessoas, e oxalá essas pessoas estão aqui nessa noite, que dizem: eu vou arregaçar as mangas, eu vou botar a mão na massa. Conta comigo, pastor. O que você precisa? Conta comigo. E aí nós tivemos que mudar o nosso discipulado todo, porque começaram a chegar algumas pessoas para a nossa igreja que, querendo ou não, nós precisávamos discipular elas. E aí veio um casal, muito precioso, e ele chegou para mim e falou: bispo, sábado quem vai estar lá na igreja? Eu falei: a menina vai estar limpando lá. Não, porque eu vou lá para limpar a grama, porque nós temos uma grama enorme na frente da igreja. E eu já estava conversando com o nosso tesoureiro lá, falando que nós temos que contratar alguém para limpar a grama. Aí chega esse discípulo e fala assim: pode deixar que eu vou limpar a grama. Chegamos domingo lá, a grama estava arrumadinha. Sabe, irmãos, nós precisamos de gente assim. Nós precisamos de gente que não espera o seu líder ou o bispo ou a bispa ficar falando o que é que você tem que fazer. Nós precisamos de pessoas que falam assim: o que é que você quer que eu faça? Pode deixar comigo, deixa na minha mão. Pode deixar e descansar que vai funcionar. Mas não faça igual uma outra discípula que nós temos, não. Ela faz as coisas funcionar, mas aí no final do culto ela chega com as notinhas. Essa eu não quero, não. Chega lá com as notinhas do que ela gastou para poder fazer o negócio funcionar. Eu não quero desse tipo, não. Eu quero daqueles que vêm sem nota. Né, bispo? Melhor, né? Graças a Deus pelos irmãos que já fazem as coisas aqui nessa igreja. Você pode erguer as mãos para os céus e dizer: graças a Deus. Mas pode ser mais forte? Mais uma vez. Então vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim: graças a Deus por você, meu irmão. Fale para ele assim: você é fantástico. Fala: você é fenomenal. Amém? Cada um de nós, na verdade, deveria entender que nós temos um propósito. E o mais interessante é que esse propósito começa quando nós pregamos o evangelho para aquela pessoa lá fora. Mas deixa eu te dizer algo. As pessoas que começam a chegar na igreja, elas precisam ser cuidadas. E se essa pessoa que chega na igreja, ela percebe que você é alguém envolvido no processo, ela fica mais fácil. Porque ela vai dizer assim: peraí, o evangelho dele não é só da boca para fora, ele vive realmente um evangelho. Então quando aquela pessoa que você pregou lá fora entrar aqui na igreja e ver você carregando uma cadeira, e ver você servindo alguém aqui dentro, ela vai falar o seguinte: literalmente ele vive aquilo que ele prega. Amém, irmãos? Nós precisamos entender que além daqueles que nós ganhamos, nós deveríamos cuidar. Nós precisamos ter responsabilidade uns com os outros. Numa igreja grande como essa, talvez isso seja mais difícil. Mas você se preocupa com o irmão que está aí do seu lado? Você sabe realmente como que ele está hoje? Hoje é sexta-feira, irmãos. A maioria de nós trabalhou hoje o dia inteiro. Sim ou não? Mas às vezes, junto com o trabalho, você teve grandes preocupações lá no seu trabalho. Talvez é na sua casa. Talvez você está passando por uma situação difícil na sua família. Agora deixa eu te dizer algo. Nós não somos videntes. Nós não temos uma bola de cristal para ter que adivinhar o que está acontecendo com você. Então chega para o outro e fala assim: meu irmão, hoje eu estou aqui porque eu creio que Deus me honrará, mas eu estou precisando de socorro. Nós precisamos ser mais transparentes uns com os outros. Mas por favor,
Não faça igual aconteceu lá na escola essa semana, não. Um menino do 6º ano foi parar na UTI com crise de ansiedade. 12 anos de idade. Peguei ele correndo, pus no meu carro, fomos levar ele para o hospital. Aí chegando lá, e nós não sabíamos que era ansiedade, porque os médicos foram fazendo exame não descobria. E aí nós viemos embora, deixamos a mãe lá. Aí chegamos na escola, fomos orar por ele. Aí uma colega de trabalho virou e falou assim: não, ora por mim também, que eu estou com um desarranjo aqui no estômago e eu estou passando mal. Aí eu não vi da hora que eu falei para ele, falei: meu irmão, problema seu porque você comeu muito no domingo e agora quer que a gente ora porque você comeu muito no domingo. Ah, irmãos, nós estamos lá orando para um menino que está na UTI, o camarada quer que eu peça orar por ele que está com desarranjo no estômago. Talvez você não concorde comigo, tudo bem, podemos orar com ele. Mas sabe aquelas pessoas que qualquer reuniãozinha de crente, ela levanta a mão e pede oração? Ah, pelo amor de Deus, vai orar você sozinho, vai parar de comer muito no domingo que sara a barriga. Amém? Não precisa concordar comigo não, irmãos. Às vezes é só eu que sou exagerada nesse ponto. Mas a gente precisa ser transparente. Olha, pastor, se o senhor não se importar, eu vim servir aqui hoje, mas talvez eu vou ter que sair correndo, porque eu estou com um problema lá na minha casa. Eu quero que o senhor entenda que se eu sair correndo, não é porque eu estou fugindo do trabalho, não. Fale qual é a sua questão. Segundo maior desafio que nós temos e que nós podemos aprender com essa lição. O primeiro é mobilizar as pessoas para servir. O segundo é fazer com que as pessoas continuem servindo. Interessante isso. Parece exagero. Sabe por quê? Porque depois das pessoas acreditar que elas têm um chamado para servir as pessoas, ela logo vai ser acometida pelo desânimo. Como tem crente desanimado hoje? Você liga para a pessoa e pergunta por que ela não foi na igreja. Ah, pastor, sinceramente não aconteceu nada demais, eu só estava desanimado. Você chama uma pessoa para poder entrar na equipe de voluntário, aí você fala assim: não, eu estou meio desanimado. Cutuca a pessoa e está do seu lado e fala: deixa de desânimo. Sabe de onde vem o desânimo? Sabe de onde vem? Olha para quem está do seu lado. É dele mesmo que vem, então cuidado com ele. Cuidado com essa pessoa que está do seu lado, porque às vezes o desânimo que pega em você é de uma palavra que ele fala perto de você. Você está lá, né, na escola, está lá trabalhando, e você fala assim: hoje tem reunião à noite na igreja, vai ser tremendo, vai ser bom demais. Aí você fala: ah, não sei se eu vou não, estou cansado. O bispo foi inventar de fazer isso justamente num dia que eu tirei para descansar. Não vou não. Aí você fala assim: não é que você tem razão? Eu não tinha parado para pensar nisso, eu acho que eu também não vou não. Davi fez isso, irmãos. Quando ele foi falar com os discípulos dele lá, o que os discípulos falaram? Davi, nós já estamos agoniados, fugindo lá de Saul. Você quer que a gente vá enfrentar os filisteus em Keila? Aí o que Davi faz? Vou perguntar de novo a Deus, para ver se é da vontade dele mesmo a gente destruir os filisteus em Keila. E aí Deus vira para ele e fala assim: dispõe-te. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala: dispõe-te. Fala: é para você essa palavra. Fala: Deus quer usar você. Amém? Decida, irmão, servir o seu próximo, mesmo quando você estiver passando por problema. Amém? Você não é obrigado a fazer aquilo que um dia eu fiz. Minha mãe faleceu num domingo, não, no sábado, né, amor? E no domingo era o último jogo do Brasil, aquele jogo que ele foi campeão, que eu não sei falar da Copa lá. Qual foi a última Copa que o Brasil foi campeão? 2002, isso mesmo.
E nós tínhamos marcado um seminário para líderes de pré-adolescentes das nossas igrejas do Brasil todo, que começava na terça-feira. Minha mãe morreu de sábado para domingo, o seminário começava na terça-feira. Minha mãe morreu no dia 29 de junho, e o seminário começava nas férias de julho. Aí a apóstola Elizabeth, que era viva naquela época, ela virou para mim e falou assim: pastor, põe outra pessoa no seu lugar. Você não precisa vir aqui fazer esse seminário, sua mãe acabou de falecer. Eu falei: apóstolo, nós preparamos tudo. Como é que a gente faz? Tem coisas aqui que é eu que vou ter que falar. E eu fui. Minha mãe morreu do sábado para domingo, terça-feira eu estava ministrando o seminário. Mas as pessoas que estavam lá não me viram com a cara de Zé Colmeia não, irmãos. Porque senão você tira a atenção para aquilo que é de Deus e você começa a trazer atenção para as suas desgraças. Porque se você for vir trabalhar na igreja falando assim: minha vida está difícil. Vida, estou passando por um problema, irmão, estou aqui só pela graça de Deus. Se for assim, é melhor você não vir. Se você for fazer, faça com todo o seu coração. Amém? Porque em Deus o nosso trabalho não é vão. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas a gente precisa tirar uma terceira lição dessa situação de Davi. Davi achou que porque ele serviu a Deus, livrando os habitantes de Keila, os homens não iriam trair ele. Ele achou que os homens não entregariam ele para Saul. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós podemos nos decepcionar com pessoas muito próximas de nós. E aí Davi, mas eu acho engraçado, e engraçado no sentido não de deboche, mas no sentido de aprender com Davi. Ele vai para os pés de Deus, ele fala: Senhor, é verdade que os homens de Keila vão me entregar depois de ter salvado eles? O que Deus fala para ele? Vai sim. Não se iluda não. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Quantas vezes você se decepcionou com alguém aqui na igreja? Talvez foi com o bispo Timóteo, a bispa Neuda. Mas deixa eu te dizer algo, com muita pureza no nosso coração. Não foi de propósito que eles erraram com você. Talvez foi uma palavra mal colocada. Talvez foi a falta de uma palavra na hora certa. Porque nem sempre nós estamos naquela conexão de alma ali com você para perceber a sua necessidade. Não foi de propósito, mas talvez você se decepcionou. Talvez você está aqui, mas na verdade você não está tão intenso mais na obra de Deus porque você se decepcionou. As pessoas falham mesmo. As pessoas erram. Mas eu queria te dizer uma coisa, aprenda como com Davi aqui. A Bíblia fala que Davi saiu sem rumo. Ele ficou tão desesperado quando Deus falou para ele: olha, eles vão te entregar, que ele saiu sem rumo. E o tanto de gente sem rumo que tem na igreja hoje? Tem ou não tem? Sem discipulado, sem célula, sem fazer nada, só assistindo o culto, ainda dando trabalho para pastor. Porque esse tipo de pessoa, ela está ferida, e aí ela só sabe sugar, porque ela está sem rumo. Mas quem sabe Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: eu tenho um caminho para você seguir, eu tenho um rumo para você, não se desespere. Amém? Porque talvez você fez tanto. Irmãos, e nós líderes, nós precisamos aprender com isso. Talvez você fez tanto e você não recebeu nenhum muito obrigado. Mas eu queria nessa noite dizer para você, em nome do bispo, porque eu sei que ele tem esse coração, porque eu já vi ele fazendo isso: muito obrigado. Muito obrigado por você estar aqui. Os pastores poderiam ficar de pé, por favor? Todos os pastores aqui deste lugar.
E de fora também. Tem outras igrejas aqui, né? Os pastores poderiam virar para essas pessoas amadas ali. Vocês poderiam bater palmas para essas pessoas. Não, pera. Só os pastores que vão bater palma para vocês. Vamos lá? Em nome de todos os pastores, muito obrigado por todo o trabalho que vocês fazem na igreja. Muito obrigado pela disposição de vocês de servirem a igreja. Vamos inverter agora? Vocês podem bater palma para esses pastores amados. Ó! Pastores, muito obrigado pela entrega de vocês. Muito obrigado pela disposição de vocês de servirem aos santos. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler na versão A Mensagem, tudo bem? Só para que você perceba a forma poética como esse autor escreveu essa Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Do verso 3 ao verso 6. Todo louvor ao Deus e Pai de nosso Senhor o Messias, Pai de toda misericórdia, Deus de toda cura e restauração. Ele está do nosso lado quando passamos por momentos difíceis. E antes que percebemos, Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar aquela pessoa assim como Ele nos ajudou. Vou ler de novo. Ele está do nosso lado quando passamos por momentos difíceis. E antes que percebemos, Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar aquela pessoa assim como Ele nos ajudou. Muitas das situações difíceis que enfrentamos são consequências de seguirmos o Messias. Mas os bons tempos de seu conforto restaurador compensam em muito o sofrimento. O sofrimento por Jesus traz cura e salvação para vocês. Se somos bem tratados, recebendo ajuda ou uma palavra de encorajamento, isso também coopera para o benefício de vocês, incentivando-os a prosseguir. O que eu quero dizer com esse texto, que é bem diferente das outras versões? Independente de eu estar bem, ou de eu estar ruim, ou de eu estar mal, você tem que estar confortável. Eu tenho que ser o canal de Deus para trazer conforto para você. Porque se eu estou no meio de uma tribulação, eu vou confortar e fortalecer você, porque pela fé, eu já venci aquela tribulação. E agora, pela intervenção de Deus, eu vou continuar confortando você. Sabe o que eu aprendo com isso? Que eu sempre posso encontrar alguém que está sofrendo mais do que eu. Tem sempre alguém com um problema mais sério do que o meu. E eu posso ser canal de bênção na vida dessa pessoa. Eu posso sorrir, mesmo quando lá dentro a minha alma esteja em frangalhos. O que não muda é o conforto que eu te devo. E eu não posso parar de tocar a vida de vocês. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, verso 13 e 14. Gálatas capítulo 4, verso 13 e 14. Acharam? E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação,
contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo, quando ele foi pregar para os Gálatas, ele parou ali não porque foi intencional, ele parou ali porque ele estava passando por um problema de saúde. Mas mesmo na enfermidade, ele se permitiu ser usado por Deus. Você pode dizer amém por isso? Eliseu, mesmo enfermo, ele orou com o rei e profetizou na vida do rei. Agora abra lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, diga amém, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você pode dizer amém por isso? Vou ler esse mesmo versículo agora na Bíblia, a mensagem. Diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes, força, nada de desânimo, dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala: força, ânimo, vamos lá. Diga: nós precisamos de você aqui na igreja. Fala para ele: nós precisamos de você aqui na igreja. Qual que é a bênção de nós servirmos os outros mesmo com problemas, irmãos? Às vezes, a pessoa vai vir agradecer. Às vezes. Eu vou correr aqui, mas anote aí quem estiver anotando. Atos 16, 32 e 33. Atos 28, 10, quando Paulo foi parar lá na ilha, as pessoas vieram e trouxeram provisões para que ele chegasse com a viagem. Às vezes as pessoas vão abençoar você, também materialmente falando. E nós somos muito agradecidos a todos vocês que têm contribuído com essa casa. Mas será que é sempre assim, irmãos? Será que sempre as pessoas vão vir trazendo gratidão? Infelizmente não. E eu queria encerrar falando da história de um homem, Estevão. Pouco antes de Estevão morrer, ele participou de uma assembleia. Quem sabe me dizer que assembleia foi essa? Foi escolha do que na igreja? A escolha dos diáconos. Hoje a gente precisa inclusive aprender a escolher diáconos como naquela época. Eles jejuaram e eles ficaram ali orando até que Deus desse alguns nomes, e o de Estevão estava lá. E aí você leia depois Atos 6 e 7 que você vai ver todo esse texto. Mas eu queria que você abrisse lá em Atos capítulo 7, verso 56. Olha só o que acontece aqui. Atos 7, 56. Estevão faz todo um discurso falando para as pessoas sobre todo o processo ali do evangelho. Mas olha só, verso 54, só para você entender. Ouvindo eles isto, o discurso que Estevão estava fazendo, enfureciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Faz assim, de raiva. Ficaram com ódio de Estevão e começaram a ranger os dentes contra Estevão. Mas Estevão, olha o detalhe aqui, como que Estevão estava? Cheio do Espírito. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui. Isso aqui é uma interpretação minha, tá? Do Sérgio.
A maioria das visões que as pessoas tiveram de Jesus, sempre Jesus estava assentado no trono. A maioria, se você for pegar, quando as pessoas tinham uma visão de Jesus, Jesus estava assentado à direita de Deus lá no trono. Estevão não viu Jesus sentado. Qual que é a interpretação que eu faço? E aqui eu não estou dizendo que é a correta. É como se Jesus estivesse em pé dizendo para Estevão: vem, que eu vou te receber agora, porque você é o cara. Você é o cara. É como se Jesus de pé falasse assim: olha, eu preciso receber, porque ele vai ser apedrejado dentro de pouco tempo. Então eu estou de pé, Estevão, para dizer para você que valeu a pena todo o serviço que você prestou para aquele povo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus vê as coisas que você faz na casa de Deus. Não faça algo pelas pessoas contabilizando tudo aquilo que você está fazendo. Não faça algo para as pessoas querendo depois algo em troca. Não coloque dívida sobre a pessoa que você está ajudando. Porque às vezes nós ajudamos as pessoas endividando as pessoas. Lá no nosso coração a gente vai colocando a dívida que ela precisa pagar para nós. Faça sem querer nada em troca. Faça para o Senhor e entregue isso como uma oferta na presença de Deus. Amém? E eu queria deixar esse texto de Mateus para você. E aqui, literalmente, eu estou encerrando. Mateus capítulo 14, verso 16. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala: você sempre tem algo para oferecer para alguém. Esse mesmo texto foi escrito por outro evangelho lá em João. Abra sua Bíblia lá em João 6. É o mesmo texto. Mas olha só que João viu algo que Mateus aqui não registrou. João capítulo 6. Lá Jesus dá uma ordem para os discípulos e fala o quê? Dai-lhes vós mesmo de comer. Aqui João escreve o seguinte, João capítulo 6, verso 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Jesus sempre acredita que você tem algo para oferecer para a multidão. Mateus não viu isso, mas João viu um rapazinho. Eu tenho certeza que aquele rapaz não conhecia a multidão toda. É impossível. Eu tenho certeza absoluta que aquele rapaz não conhecia a multidão toda, mas ele entregou tudo o que ele tinha para alimentar uma multidão. Deus também quer usar você dessa forma. Desde que você tenha disposição de entregar tudo o que você tem e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Deixa Deus te usar, meu irmão. Abandone qualquer sentimento de ingratidão que você tenha no seu coração. Abandone qualquer sentimento que feriu você, que talvez machucou você e com razão. Mas nessa noite deixa Deus te curar, porque nós precisamos muito de você aqui nesta casa. Nós precisamos do seu amor, nós precisamos do seu trabalho com amor, nós precisamos do seu envolvimento com esta obra. Sabe por quê? Existe uma promessa para vocês. Existe uma promessa que um dia eu estava aqui, Deus me fez ver aonde vocês chegariam. E sabe o que é que eu vejo hoje? O fogo se alastrando. O fogo se alastrando. E a igreja da Vila Pedroso se alastrando nesse fogo.
E o Senhor dizendo: é chegado o momento, é chegada a hora dessa igreja ser levantada com muito mais autoridade, com muito mais poder. É chegado o momento do manifestar da glória de Deus sobre este lugar. É chegado o momento do Senhor levantar homens e mulheres que queiram saquear o inferno e queiram povoar os céus, começando pelo serviço. Fique de pé aí no seu lugar. Queria desafiar você a acreditar que Deus precisa de você. Eu quero orar com aquelas pessoas que talvez, por situações das mais variadas, pararam de deixar o amor queimar no seu coração. Talvez você até serve aqui na igreja ainda, mas não há mais alegria no seu coração. Não há mais aquele amor, não há mais aquele desejo profundo de servir as pessoas. E eu queria orar com você.